Oi, gente! Eu sou Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. No vídeo de hoje, como vocês já leram aí, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. É uma parábola muito conhecida, mas nós vamos dar uma revisada nos 4 tipos de terra que esse texto vai nos apresentar e também ver como nós podemos aplicar isso na nossa vida. Vamos começar então lendo Mateus 13, dos versículos 3 ao 8. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Dos versículos 18 ao 23, Jesus vai explicar aos discípulos o que essa parábola significava. Antes de entrarmos na explicação, temos algumas coisas que são comuns em todas elas. Primeiramente, as terras significam o nosso coração. A semente significam a palavra de Deus. Então vamos lá. A primeira semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e levaram a semente embora. Então Jesus vai explicar que isso é quando a pessoa ouve a palavra, mas não entende. Então o maligno simplesmente vem e leva aquela mensagem embora. A pessoa nem chegou a compreender a mensagem. O segundo tipo de solo é aquele que é rochoso. Então, por ter pouca terra, a semente até brota rapidamente, ela nasce rapidamente. Porém, quando vem o sol, rapidinho ela seca, porque ela não tem uma raiz profunda. E aplicando isso nas nossas vidas, Jesus explicou que é quando as pessoas até recebem o evangelho, recebem a palavra com alegria, gostam de ouvir sobre a palavra de Deus e aquilo até nasce rápido. Porém, por essas pessoas ainda não terem uma raiz, não terem uma profundidade em si mesmo e na palavra de Deus, qualquer coisinha que vier vai secar aquela semente, vai secar um pouquinho de fé que estava começando a brotar, como a angústia ou a perseguição. O terceiro tipo de solo foi entre os espinhos. Então, vai contar aqui que os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente, aquela planta. Isso significa quando alguém recebe a palavra de Deus, porém com a fascinação das riquezas que tem no mundo e com as muitas preocupações, a pessoa acaba se sufocando. Ou seja, os olhos dessa pessoa estão muito voltados aqui para a terra. Então, com a preocupação de ganhar riquezas, de poder se alimentar, ficar fissurado muito nisso e acaba se sufocando. E aí uma coisa que acontece quando essa planta sufoca é que ela fica infrutífera. E o quarto tipo de terra é aquele que nós devemos ter, uma terra sadia, boa, que recebe a palavra com alegria e frutifica. Agora que nós já vimos a história, os 4 tipos de solos, tanto na parábola, tanto o que significa na nossa vida, vamos às aplicações. Primeira coisa, um fato importante para a gente perceber é que todos eles receberam a palavra de Deus. Assim como quando nós estudamos sobre as 2 casas, na rocha e na areia. Os 2 tipos tinham escutado da palavra de Deus. Uma desculpa que a gente não pode dar é que eu não tive a oportunidade de ouvir, eu não tive a oportunidade de aprender, porque todos esses tipos são de alguém que ouviu a palavra, que teve o acesso à palavra de Deus. Inclusive, Jesus estava dizendo às multidões, todos estavam ouvindo, e dentre essas pessoas que estavam ouvindo, com certeza, teriam desses 4 tipos de solos. Muitas vezes a gente acha que ir à igreja, que ler a Bíblia é o suficiente, mas quando a gente faz isso, a gente está enganando a gente mesmo. Porque isso só significa que você está recebendo a palavra de Deus, recebendo essa semente. Isso se você estiver realmente prestando atenção enquanto você lê e enquanto você está no culto. Mas, se nós paramos por aí, nós recebemos a semente, ela pode simplesmente não crescer, sufocar, se queimar com o sol. Então, a gente não pode parar por aí. Não basta ir à igreja, já falei isso várias vezes aqui. Porque muitas vezes a gente se convence de que é o suficiente, de que estamos fazendo certo, por estarmos simplesmente recebendo uma semente que nem somos nós que estamos plantando. Se colocarmos aqui 4 pessoas representando cada um tipo desses solos, essas 4 pessoas estavam num culto. E talvez num mesmo culto.
Todas elas até liam a Bíblia em casa. Mas qual a diferença entre elas? O coração. O seu coração precisa estar preparado e receptível à palavra de Deus, porque senão o maligno simplesmente vai vir mandar aquela semente embora e aquilo não vai fazer a menor diferença na sua vida. Se o fato de você ir à igreja só mexe no cronograma da sua vida, na rotina do seu domingo, é melhor você não ir, porque não é para mexer apenas com a sua rotina, mas para mexer com toda a sua vida. O que você aprende lá precisa ser aplicado todos os dias da semana, por toda a sua vida, em diversas áreas, e não apenas um compromisso a mais que você tem. A segunda coisa que a gente vai aplicar agora com esse texto é que cada uma das coisas que ele vai contando tem uma ordem. Então, olha só. A primeira nem entendeu o que foi dito, nem recebeu aquilo, nem compreendeu. Provavelmente estava pensando em outra coisa. A segunda recebeu e até com alegria. Porém, aquilo logo passou. A próxima pode até ter crescido um pouco, porém ela ficou infrutífera. E a última, que é como nós devemos ser, cresceu e frutificou. Então aqui nós podemos ver como funciona o processo de crescimento que acontece em nós quando ouvimos a palavra de Deus. Primeiramente, nós precisamos, obviamente, ouvir. Apesar de eu ter dito que ir à igreja e ler a palavra em casa não basta, não significa que isso não é importante. Porque para você crescer, você precisa primeiramente ser semeado. Receber a palavra não é o fim do processo, porém o início. Então é importante sim, só que ainda tem muito mais coisa. Depois de ouvir, você precisa entender aquilo que foi dito e receber aquilo no seu coração, com alegria, como nós lemos aqui. Depois de ouvir, entender e receber, nós precisamos permanecer, que foi o que não aconteceu com a semente que estava entre os espinhos. Precisamos permanecer firmes até dar frutos. E é o fim desse processo de ouvirmos a palavra. Dar frutos na nossa própria vida, dar frutos evangelizando outras pessoas também. E todo esse processo, ele precisa ser até o final. Porque imagina só, uma pessoa que foi à igreja, ouviu a palavra, mas não entendeu nada. Tá lá naquela primeira categoria. Agora, alguém que foi à igreja, ouviu, recebeu com alegria e parou por aí. A pessoa até chegou a entender, já estaria num nível um pouquinho mais avançado. Porém, esses dois casos estão aqui como errados, os dois. O único caso que foi certo foi o último, que a pessoa deu frutos. Uma pessoa que vai, ouve, entende e continua frequentando um culto, continua lendo a Bíblia em casa, não é melhor do que alguém que simplesmente não foi e não entendeu, porque o objetivo final é darmos frutos. Na verdade, a gente não pode colocar ninguém como melhor do que ninguém, mas falando dos processos, o processo certo e o ideal é chegarmos até dar fruto. Se você parou no primeiro ponto, no segundo ou no terceiro, não adianta se você não chegar ao final do processo. Todas essas 3 terras não foram boas, a única considerada boa foi a última. E agora uma última aplicação é para você que também prega a palavra de Deus. É claro que o semeador é Jesus Cristo, mas ele também nos deu a missão de pregarmos o evangelho. E por isso nós precisamos semear. Primeiramente, o nosso coração é como a terra boa que recebe a semente. E depois que ela já frutificou, já deu frutos, nós precisamos também produzir sementes para colocar na vida de outras pessoas. E os conselhos aqui, para quem já está nesse papel de semeadores também não pare de receber a semente para que você continue dando frutos e não pare no meio do caminho. Repara só que o semeador foi em uma terra, colocou a semente, regou, teve todo o trabalho, porém não cresceu. Depois ele foi para a segunda terra, semeou, regou, preparou, cuidou, porém não cresceu. Foi para a terceira terra e isso novamente aconteceu. Nada de fruto, nada de planta. Todas as plantas acabaram morrendo. Porém, se ele tivesse desistido achando que o erro estava nele, que o erro estava na semente, ou simplesmente se cansado do trabalho, achando que todas as terras seriam iguais, que nenhuma ia frutificar, ele ia parar no meio do caminho e não teria percebido a bênção que seria ele plantar numa boa terra, perceber que aquela sementinha ia nascer, crescer, frutificar, abençoando muitas vidas. Então não pare, não desista se não está dando resultado, se as pessoas não estão recebendo, se a semente, que é a palavra de Deus, está correta, não adianta você pregar algo que não é a palavra de Deus. Se você está realmente pregando a palavra, orando por aquelas vidas, não desista, porque em algum momento, sim, isso dará frutos.
E como eu falei antes, não deixe de receber a palavra, porque não tem como a gente ofertar e doar algo que a gente não tem. Então a gente precisa ter frutos para poder semear na vida de outras pessoas também. Para concluirmos então, como tem sido o seu coração? Você tem olhado muito para as coisas dessa terra, as riquezas, as preocupações dessa vida? Isso te impede de ter um tempo com Deus? Isso te impede de ir à igreja e ouvir a palavra de Deus? Porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar de um monte de coisa e isso te impede de fazer alguma coisa. Você estaria nessa terceira terra e isso não está certo, por mais que você ame ao Senhor. Ou será que você até recebe a palavra com alegria, se rapidamente se envolve com os trabalhos da igreja, quer participar, quer adorar a Deus, mas se cansa rapidamente? Porque qualquer coisa que vier vai te abater. Alguém te falou uma palavra ruim, você ficou triste com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, uma perseguição, porque nós somos cristãos e a Bíblia já diz que isso vai acontecer. Você estaria na terra número 2, que também não é uma coisa boa. Se você está ouvindo a palavra de Deus, mas não está entendendo, busque entender. Peça ao Espírito Santo que te ajude. Procure por vídeos e coisas que podem te ajudar. Pessoas, amigas, pastores, líderes que podem ajudar você para que você compreenda e chegue a dar frutos. Se você já tem dado frutos, não deixe de semear na vida de outras pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado o seu coração. Pare uns minutinhos agora e reflita como você tem estado em relação à palavra de Deus e à prática daquilo que você aprende. Um grande beijo, não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram e também de curtir o vídeo aqui e compartilhar com os seus amigos. Eu te vejo aqui na semana que vem.